Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva, que hoje fala de um assunto que é querido de todos nós, Minas Gerais, nosso estado, nosso endereço. Minas vai completar 300 anos em 2 de dezembro deste ano. E várias iniciativas estão sendo realizadas ou preparadas por todo o estado para comemorar a data. E aqui no programa vamos fazer uma reflexão sobre passado, presente e futuro. Nós recebemos aqui no estúdio o jornalista Américo Antunes, que está mergulhado nesse assunto. Boa noite, Américo, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui debatendo esse tema tão interessante que é o tricentenário de Minas Gerais. Com certeza, obrigado pela presença. E temos aqui também um segundo convidado, que é o professor de História do UniBH, mestre e doutor em História da Cultura e da Arte, o Rangel Cerçó Neto. Boa noite para você também, Rangel. Boa noite. E é um prazer estar aqui debatendo um tema tão importante para Minas Gerais, né? Que significa a memória dos mineiros, sobretudo. Todos mineiros nessa mesa concordamos com isso, né, Murilo? Também seja bem-vindo você. Exatamente. Boa noite, Nácia. Boa noite aos convidados. Boa noite. Também. Então vamos começar com a seguinte pergunta. Se vocês dois fossem fazer um vídeo ou contar uma história sobre Minas Gerais, começariam por qual aspecto? Culinária, pela arquitetura, pela política, pela economia? Por onde você começaria, Américo? Eu começaria pela mineração, eu começaria pelo ouro, eu começaria pelo diamante, que foi, diríamos, a base da formação do nosso estado no século XVIII. A descoberta de minas de ouro, na região inicialmente de Ouro Preto, Mariana, depois se espalhando por outros bacias hidrográficas do estado e culminando em 1729 com a descoberta do diamante, né? Na verdade, os portugueses, ao contrário dos espanhóis, os espanhóis logo que chegaram na América, eles encontraram os incas, os astecas, que já dominavam a produção de ouro, né? E eles saquearam aquele ouro todo. Depois encontraram uma mina de prata em Potosí, né? na Bolívia e no Peru. E os portugueses, ao contrário, não encontraram nada de cara. Mandaram diversas expedições ao interior e não encontraram nem ouro de diamante, que era o principal foco deles naquela época, né? Então, a descoberta do ouro e diamante é que vai exatamente fomentar a penetração da colonização, da ocupação colonial para o interior e que irá garantir essa atividade econômica essencial, a formação não só de Minas Gerais, mas do próprio Brasil. Porque se não tivesse tido esse afluxo para o interior, nós certamente teria acontecido aqui o que aconteceu com os espanhóis na independência. O reino espanhol se desintegrou em diversos países, Colômbia, Peru, Argentina, Chile, né? Nós mantivemos a unidade e o coração foi Minas Gerais. Foi exatamente esse momento do século XVIII onde as riquezas minerais são encontradas aqui. Tá certo. Rangel, ouro, diamante, prata, esmeralda, e você? Contaria a nossa história por qual aspecto? Eu acho que é o próprio nome do estado, né? O nome do estado marca a mineração, né? Minas Gerais, ela inicia com a mineração, se desenvolve com a mineração, que é fundamental para a diversificação econômica do estado, diversificação populacional. E é claro que isso traz também dinâmicas importantes dentro da cultura, dentro da arte, que são fundamentais para a nossa identidade, né? E para a formação da nossa memória também. Minas Gerais, especificamente esse recorte, né? Que é feito a partir dessa data, né? Que marca aí os 300 anos, o tricentenário, né? De Minas Gerais. Já existiam antes, né, enquanto o território ocupado, né, justamente com as bandeiras, né, que permitiu, inclusive, o processo de interiorização da metrópole, né, ou seja, de interiorização desse mundo português e de todas as descobertas que se deram e as diversificações também econômicas que ocorreram. Eu queria perguntar para o professor e para o Américo, a gente vive no mundo inteiro hoje uma onda de revisão e ressignificação da história. Inclusive na Europa, derrubada de estátuas, tal, nos Estados Unidos também. E essa onda chegou no Brasil, inclusive, com uma ameaça, vamos dizer assim, da derrubada de uma estátua do Borba Gato, lá em São Paulo. Borba Gato, que é um personagem também de Minas Gerais, passou por Sabará e tal. Se fôssemos olhar a história de Minas Gerais nos últimos 300 anos, o que a gente tem que ressignificar, o que tem que rever, onde tem que se fazer justiça dessa história desses 300 anos para cá, ou até anterior a esses 300 anos?
Não, pode ir. Eu acredito que acho que é importante esse momento da gente repensar a história, né? E a memória, sobretudo, porque as dinâmicas populacionais também marcam uma história bastante diversificada. E aí a necessidade também de você revisionar a história do ponto de vista verossímil, né? Não daquele ponto de vista em que você não busque uma relação real e verdadeira com as apropriações históricas. Mas rever para corrigir ou rever para ampliar? Rever para ampliar, né? Porque, na verdade, o mito a própria ideia dos bandeirantes, né? Ela é importante no sentido do bandeirantismo, no sentido dessas expedições, mas também se a gente pegar o bandeirante em relação aos índios e todo o processo, né, de extermínio de índios ou de apreensão de índios para o trabalho escravo, então, quer dizer, você tem essas disputas que fazem parte da dimensão historiográfica, né? E isso também dá identidade, as pessoas identificam as pessoas. E eu falo isso com experiência também de sala de aula, porque quando você vai para uma sala de aula e muitas vezes você referencia um evento como esse, né, ligado ao Borba Gato, ou ligado ao bandeirantismo, às vezes você tem uma dificuldade de uma identificação social com essas figuras. Então, talvez seria importante também ampliar, né, a dinâmica da memória e a dinâmica da história para outros agentes sociais, né? Como os índios, por exemplo, como monumentos para os índios, monumentos para os negros. Eu acho que é um pouco nessa linha que você colocou, quer dizer, é fundamental, eu acho, pensando assim, na ressignificação, é muito mal contada a história dos indígenas, dos primeiros habitantes. Eu estava com essa expressão originais. Aqui, história mal contada na minha cabeça. Muito mal contada. Ninguém sabe, por exemplo, quantos eram, quantas etnias. As projeções variam de 11 etnias até 177 etnias antes da chegada dos bandeirantes paulistas e dos baianos. Vamos lembrar que os baianos também tiveram penetrações importantes pelo Vale de São Francisco com a expansão da fronteira da pecuária e tal, né? Então, você tem uma história mal contada dos primeiros habitantes ou dos habitantes originais, os verdadeiros donos da terra. E você tem também uma história muito mal contada dos africanos, né? Dos escravos africanos, né? Porque foram milhares. O século mais importante vamos dizer, das migrações, da exploração da escravidão africana, particularmente no Brasil, é exatamente o século XVIII. Demandou enormes quantidades de escravos africanos para trabalhar nas minas. Há personagens abafados nessa história? A gente sempre lembra de Chica da Silva, mais famosa talvez dentro desse contexto de escravidão, que acabou ganhando alforria e tudo. Mas há personagens abafados nessa história de escravidão, figuras interessantes? Assim, vamos pegar, por exemplo, nós temos a história do Chico Rei, né? Que é fundamental na história de Ouro Preto. Nós temos o Negro Isidoro, na região de Diamantina, por exemplo, na Serra do Cambiruçu, que era tinha um grupo enorme, era um quilombo especializado na extração e contrabando de diamante, mas muitas vezes trabalhava para a coroa portuguesa, porque os caras eram bons de encontrar onde estava o diamante, então a própria coroa os contratava. Eles foram levados para a região de Abaeté, por exemplo, de Diamantina para Abaeté, para explorar os rios e encontrar os veios de diamante no rio Abaeté. Então, no caso dos negros. No caso dos índios, realmente você não tem nome, você tem lendas, mas você não tem realmente ainda uma pesquisa, e acho até que nós teremos muita dificuldade em reconstituir essa história, porque, infelizmente, a história, em geral, é contada pelos vencedores, né? E não pelos vencidos. E eles foram literalmente dizimados, né? Agora, as pessoas têm uma certa distância dessa história, elas encontram essa história quando estão naquela fase da educação, aí, do ensino médio, e nunca mais visitam ou revisitam a história da colonização, os aspectos que formaram a nossa cultura, até o nosso modo de pensar político, né? Todas as nossas configurações como povo. Por que isso acontece? Tem um jeito de mudar isso, Rangel? Claro que tem, né? Eu acho que um ponto importante para a gente colocar aí a dinâmica dessa recuperação desses agentes sociais se dá, sobretudo, em trabalhos, né, em pesquisas, em conhecimento dos espaços de memória, né?
A gente tem, por exemplo, milhões de documentos ligados à escravidão, né, que estão nos nossos arquivos regionais, e isso é muito importante falar. Por quê? Porque a gente tem, inclusive, dentro do ponto da dinâmica, da própria dinâmica escravista, né, diversos escravos que vieram para cá, conseguiram sua alforria, se tornaram proprietários de escravos, inclusive empregaram seus escravos nas áreas dominadas pela coroa para a mineração, tanto para a mineração do diamante quanto para a mineração do ouro. Então, a gente tem uma discussão muito já avançada dentro das pós-graduações, mas isso realmente não chega à escola, né? Demora muito para chegar ao ensino básico, por exemplo. Talvez pela renovação, né, constante que deveria ter entre os professores do ensino básico para que isso chegasse de uma maneira mais intensa. E talvez turismo pudesse explorar isso melhor, né? Resgatar essa história de uma forma palatável, sim, interessante, e trazer esses personagens para serem explorados. O que vocês acham? Eu acho fundamental, né? Eu acho fundamental essa questão dessa recuperação da dimensão desses agentes históricos, né, dentro de uma perspectiva das falas que eles representam nessas sociedades. Eu acho que tem uma questão, assim, só você falou da questão do turismo, a gente é um problema do Brasil, vamos pensar, da educação brasileira, ou até de comportamental, que é essa ideia de que a história é uma coisa mofada, guardada, que fica lá guardada na parede. No máximo, vamos pensar no turismo, você vai numa cidade, visita o museu, vai lá, enfim, acha bonita aquelas casas barrocas, aqueles sobrados, aquelas igrejas, aquelas imagens, e aquilo fica como um retrato e pronto. E, na verdade, a gente tem que pensar, eu acho que a pandemia está nos obrigando, inclusive, a refletir sobre isso, é que a história é o nosso cotidiano. A gente está fazendo história e vive a história o tempo todo. Por exemplo, na epidemia que nós estamos vivendo do Covid, há momentos importantes na história de Minas Gerais onde você teve epidemias tão avassaladoras. Belo Horizonte, inclusive. Né? Belo Horizonte, com a febre amarela em 1918. Gripe espanhola. Ou a gripe espanhola. E depois, desculpe, você falou certo, eu errei aqui. Mas você teve a varíola, por exemplo, no início do descobrimento também das minas de ouro, no início do século XVIII, que matou milhares de índios. Mais até do que as campanhas escravistas e a guerra contra os índios, foi a doença. Agora, qual que é a situação desse patrimônio hoje? Você vai aqui em Sabará, por exemplo, não tem nada sinalizado, muito pouca coisa, tem um teatro lá importantíssimo. Como é que vocês avaliam a situação do patrimônio hoje pelo interior do estado? Aquela igreja dos escravos, interessante, em Sabará. Como é que vocês veem isso? Eu acho que o poder público sempre se exumiu, né, da dinâmica de recuperar os nossos patrimônios. Porque patrimônio é caro também, você ter uma dimensão e uma política pública para a recuperação desses patrimônios, né? Então, assim, se chega em Sabará hoje, né, primeiro, não é obra que foi prejudicada agora, mas é obra de um legado que foi deixado para trás, ou seja, de um vazio que foi deixado. Que nunca foi bem cuidado. Por exemplo, há muita destruição, né? Hoje, se você chega em Sabará, por exemplo, você tem o conjunto arquitetônico de Sabará bem prejudicado, né? E não aconteceu com o Ouro Preto por outros motivos, não necessariamente por aquela intenção de se preservar mesmo, né? E se manter muitos desses bens preservados. Uma outra dimensão que a gente, né, fala muito e que é a dimensão dos bens imateriais, né? Que é essa perspectiva também que a gente tem dado pouco valor, que é a dimensão, né, da culinária, que é a dimensão da arte propriamente dita, né? Dos festejos, das festas de congado, das festas de reis, da festa do divino. Quer dizer, você tem uma série de ações que a gente tem uma dívida muito grande. É claro que a gente tem os órgãos do patrimônio, tanto estadual como federal, que fazem um trabalho muito importante, mas a prioridade é muito pequena diante da demanda. Da necessidade. Da necessidade da demanda. Eu não tenho, como é que chama, procuração não, mas eu tenho uma certa discordância aí com essa questão que está... Minas tem o maior acervo de patrimônio, tanto tombado, edificado, patrimônio material do Brasil, mais de 60% desse acervo nacional está aqui em Minas Gerais. Nós temos
vários patrimônios mundiais, né? Ouro Preto, Diamantina, Congonhas, Pampulha. E agora a gastronomia também, né? Que foi reconhecida pela Unesco. Então podemos pensar que tiveram programas importantes nos últimos 20 anos de preservação do patrimônio. Tem o programa Monumenta, que foi fundamental na revitalização de Ouro Preto. E tivemos, infelizmente, não foi levado em frente, que foi o Pacto das Cidades Históricas, mas que também foi importante para algumas cidades. Tá bom, mas pode melhorar, né? Pode melhorar muito. Então, que melhore. Nós vamos fazer, gente, um rápido intervalo nesta conversa. Voltaremos em seguida para concluir esse bate-papo sobre os 300 anos de Minas Gerais que serão completados no comecinho de dezembro deste ano. Não sai daí, continue ligado na Band Minas. Até já. Se você for apresentar Minas Gerais para algum turista que parte da nossa história ou do presente, você gostaria de dar destaque? Pois os 300 anos do nosso estado são o assunto deste programa Entrevista Coletiva. E vamos agora para a segunda e última parte de uma conversa rica e de muito aprendizado para todos nós aqui na mesa e com certeza para você que está nos acompanhando. E para introduzir então a primeira conversa, a primeira pergunta que nós vamos ter agora nessa etapa, eu vou chamar o nosso comentarista de política, o Orion Teixeira, que vai então apresentar esse próximo assunto. Vamos lá, Orion, boa noite. Boa noite a todos. Olha, já cobri 6 eleições para governador e todos os candidatos, sem exceção, prometem que vão buscar a vocação de cada região para que Minas não fique dependente da mineração. Uma vez no poder, eles se esquecem disso. Deu no que deu. Não há saída. O nome do estado é Minas Gerais, Minas da mineração. Não há diversidade nas Gerais? Vamos lá. Começamos com o professor Rangel. Não, há uma diversidade muito grande em Minas Gerais. Eu acho que a questão do turismo mesmo, o envolvimento de políticas públicas ligadas ao turismo, acho que são fundamentais. Inclusive, para se você criar um desenvolvimento no terceiro setor, né, que não fique tão dependente da mineração, né? E a gente vê hoje, por exemplo, o impacto, por exemplo, das barragens sobre áreas que são extremamente turísticas, né? que são áreas como Macacos, né? Que assim, praticamente... O impacto socioeconômico foi enorme. O turismo praticamente... O estado virou um campo minado. Né? Virou um campo minado, né? Então, quer dizer, isso prejudicou uma área de desenvolvimento, né? Ligado também a alguns projetos da Estrada Real, inclusive, que é um grande projeto, um grande vetor de desenvolvimento ligado ao turismo, que foi impactado pela mineração, por essa dinâmica de mineração intensificada. Hoje a mineração no PIB Minas responde por cerca de 8%, 10% de participação. Em seguida vem a agropecuária, que é muito mais forte, né? Que está em torno de 38%, 40%. Você acha que Minas já caminhou nesse processo de diversificação da matriz econômica? Eu acho que é isso. A gente tem que pensar nos 300 anos, olhar no retrovisor, ver como é que foi, exatamente para não cometer os erros que se cometeu lá no passado e para, portanto, pensar no futuro, de olho no futuro. E aí, uma questão essencial, nós temos que a mineração, embora represente menos do que já foi na economia do Estado, ela naturalmente precisa ser repensada, né? Porque o modelo adotado levou recentemente a tragédias, como foi Brumadinho, com mais de 270 vidas, né? Sem contar a destruição ambiental do Vale do Rio Paropeba, ou então Mariana, né, que atingiu, né, de Mariana até Rio Doce, até o mar. Até Vitória. Acabou com a indústria pesqueira, por exemplo, né, sobretudo lá na foz. E não por falta de métodos mais modernos, né? Exatamente. Não, mas aí num princípio de barragens a jusante, que é aqui o entendido melhor desse assunto, na verdade, é o Murilo, né? Problemas adormecidos, né, Murilo? Sim. E repetidos. Né? E autorizados pela lei, né? O que é pior.
Agora, inegavelmente, o Estado tem procurado avançar. Ontem mesmo, esses dias, se não me engano, teve aqui o lançamento do aeroporto industrial, né, aqui na Band, né, que é uma plataforma importante de conexão com novas economias emergentes, de alto valor agregado. Nós temos, por exemplo, a experiência em Belo Horizonte mesmo, do BHTEC, organizado pela UFMG. É um parque tecnológico dentro da UFMG. A Google está aqui, né, veio para cá por causa do BHTEC. Nós temos as startups do Vale de São Pedro, aqui em Belo Horizonte também. A Viçosa, que é um polo importante da pesquisa agropecuária, né? Então, pesquisa de ponta, né? Então, na verdade, são ainda experiências muito... O Vale do Silício, né? Santa Rita do nosso Vale da Eletrônica, com Inatel. Então, nós temos algumas experiências já de migração desse capital agrário atrasado, pré-industrial, mineratório, para uma indústria do futuro, uma indústria de alto valor agregado, indústria de conhecimento, etc. Américo, eu só preciso explicar aqui para os nossos telespectadores por que o Américo se referiu aqui. Não é porque o Murilo seja um engenheiro, não, da mineração, mas é porque ele é autor do livro A Engenharia do Crime, que resgatou aí toda a história da tragédia de Brumadinho. Por isso, um entendido nesse assunto, sim, né, Murilo? Sim. Vamos então para a sua pergunta. Mas eu queria perguntar sobre a questão da gastronomia, que é uma das identidades da cultura mineira, por assim dizer. E recentemente houve uma polêmica, um escritor de São Paulo falou que não existe culinária mineira, que existe sim uma culinária caipira, uma gastronomia caipira e não mineira. Eu sei que o Américo discorda disso, eu queria saber a sua opinião, Américo, e saber o que é legitimamente a culinária mineira. Quais são os pratos de Minas Gerais, afinal? Olha, eu sou um bom consumidor, assim, então não tenho um conhecimento histórico muito profundo dos pratos, não. Eu posso falar em geral, né? Os que eu sei fazer, por exemplo. Estou brincando. Mas então, vamos lá. Esse escritor paulista, não é assunto de um escritor, isso é até tema de um debate, né? Mais amplo, que é isso, que a argumentação é que a culinária mineira, na verdade, é uma culinária caipira paulista, ou seja, essa comida que vai caracterizar a comida mineira, a culinária mineira, ela, na verdade, tem uma matriz paulista, os mineiros não inventaram nada, né? Essa tese é absolutamente refutável, porque, primeiro, que os paulistas, vamos falar a verdade, foram expulsos daqui na Guerra dos Emboabas, em 1708, né? Quem se apropriou das minas foram os reinóis, foram os moradores de outras capitanias, né? E da própria coroa portuguesa, posteriormente com a criação da capitania em 1720. Então, os paulistas tiveram uma presença efêmera, embora em algumas regiões eles tenham ficado mais tempo, como Pitangui, por exemplo, que foi uma das últimas fronteiras aí da mineração, uma das mais importantes fronteiras da mineração de ouro. Então, esse é um ponto. Na verdade, o que a gente pode caracterizar como comida mineira, a base dela é a comida garimpeira. É uma comida garimpeira que se junta com a expansão da fronteira pecuária, agropecuária, no sertão de São Francisco. Então, por isso, Minas Gerais. Os Gerais se referem exatamente a essa fronteira de expansão da ocupação que se deu em torno da agricultura e da pecuária, com a comida garimpeira, que é a comida de rancho, né? A comida de beira de rio, é aquela comida do tropeiro, que é uma comida que tem que se conservar. Então, por isso que nós falamos no feijão tropeiro, na paçoca de carne, na paçoca de pilão de carne, nós falamos nos produtos... a base é a farinha, o milho, né? Depois se agregam o feijão, o arroz, né? A galinha também, não havia galinha por aqui, né? É um produto que veio é uma espécie que foi trazida pelos portugueses, né? Como é também a carne de boi, né? Então, a comida mineira, podemos definir, para fechar, é uma mistura dessas três vertentes. A nativa, no caso indígena, a trazida pelos portugueses, misturada, sobretudo, com os africanos. Eu vejo sobretudo, né, nessa questão da culinária, né? Acho que é importante os modos de fazer, né? Perceber os modos de fazer. E aí tem uma diferença fundamental, né? Não
talvez ligar a tradição de um produto especificamente, originário dali, daqui, mas é relacionar com o social e ver como é que isso foi construído, qual que foi o sabor que foi dado, como que ficou, que essa mistura se deu, né? A profundidade dessa mistura, isso marca, eu acho que uma identidade da culinária. Eu fiquei me lembrando muito... E o modo de consumir, a beira do fogão. Também, né? O modo de consumir é fundamental também. Né? Eu fiquei me lembrando muito de uma entrevista que eu fiz com um professor belga e aconteceu de aparecer o assunto do chocolate, né? Aí ele falou, mas por que os belgas são tão valorizados na questão do chocolate? Né? Ele falou assim, ó, os belgas não inventaram o chocolate. Foi uma das questões. É o modo realmente de preparar e o modo, sobretudo, de consumir, né? As diversas maneiras e formas. Gente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria uma resposta rápida de vocês para uma questão envolvendo a política, já que Minas já teve mais prestígio no espaço nacional e andamos perdendo este prestígio. Vamos colocar aí que de cerca de 40 presidentes, nós colocamos aí, vindos de Minas Gerais, cerca de 8, acho que foram 8, contando com Dilma Rousseff, não foi isso? Contando com Dilma Rousseff. E a gente vem perdendo prestígio, Minas é menos citada. Na sua visão, Rangel, por quê? Eu acho sobretudo porque não se tem uma repactuação, né, da dinâmica nacional interligada, sobretudo, ao desenvolvimento de algumas áreas ligado à dimensão da distribuição dos impostos. Né? Acho que Minas Gerais já vem um longo período aí discutindo a questão tributária com o governo federal, e isso tem, desgaste também. Tem um desgaste político enorme. Roberto, e você, rapidamente? Eu acho que é resultado, a retração política é um resultado de uma retração econômica. Minas Gerais vem perdendo espaço a partir de 1930 no cenário nacional, celeremente. Espaço econômico. São Paulo vai se transformando na força hegemônica. Nós tivemos ali o lapso com o JK, em 55, 61, né? E depois tivemos Tancredo, que nem assumiu. Né? Então, é o resultado de uma retração econômica e cultural. Consequência uma da outra. Uma da outra. Muito obrigada a vocês pela presença. Rangel, muito obrigada, Américo. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço. Infelizmente, foi curto. A gente vai fazer outro. Obrigada também, Murilo. Inácio. Bom, gente, encerramos aqui então o programa Entrevista Coletiva, que sintonizou você com as reflexões em torno aí dos 300 anos de Minas, que serão completados dia 2 de dezembro deste ano. Eu espero que você tenha gostado, claro. E quero te lembrar que a Band News exibe este programa no domingo às 6 da tarde. E querendo rever este bate-papo ou mesmo compartilhá-lo com suas redes sociais, é só acessar o YouTube ou Facebook da TV Band Minas. E mais um recadinho, hein? Rapidinho para você. A partir de julho, estreia no nosso Jornal Band Minas uma série sobre os 300 anos de Minas. Acompanhe toda sexta-feira no nosso jornal às 18h50. Muito obrigada pela atenção.